Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Ped. Eu sou a Bianca. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus. E aí, Matheus, vamos bater um papo? Um Papo Ped. E aí, Bianca, então hoje começamos mais um episódio especial do Papo Ped. E hoje vamos falar de quê? Sobre indicação de suporte ventilatório inicial na bronquiolite. Muito bem, bronquiolite a gente não conhece, né? Doença que a gente quase nem vê. Só é o feijão com arroz do pediatra, daquele que atende lá no pronto-socorro. Essa época, então, especialmente, toda hora tem uma bronquiolite aí no pronto-socorro. E vamos falar então sobre esse assunto aí bastante importante. E que mais? É isso, né? Então o foco hoje, só pra gente desenhar o episódio, nós vamos falar então bem rapidinho sobre como que funciona a bronquiolite, né? E basicamente tentar trazer métodos objetivos para indicar um suporte ventilatório inicial ali no pronto-socorro, até que essa criança seja transferida para UTI, né, para algum outro setor. Muito bem. Então a ideia é fazer uma introdução, explicando rapidamente um pouco da bronquiolite e aprofundar um pouco mais sobre o suporte ventilatório que a gente vai utilizar aí na bronquiolite, que acho que talvez seja uma parte aí que fica mais confuso e na cabeça assim não sabe exatamente o que indicar, fala, ai meu Deus, eu vou ter que entubar esse paciente ou eu vou colocar em algum outro tipo de suporte. Então, acompanhe até o final, que você vai, no final, vai entender para que caso eu indico a intubação, para que caso eu vou indicar outro tipo de suporte, certo? A gente vai falar sobre isso. Isso aí, então vamos. Bora começar? Começar do começo, então, falando aí da bronquiolite rapidamente. Então tá. Então, como é causada, né? Qual que é a etiologia da bronquiolite, né? Então, nós sabemos que a bronquiolite ela é uma doença viral, certo? Tem ali uma infinidade de vírus, né, que podem causar. Agora, nessa sazonalidade aí do período de outono, né? É muito comum, circula muito o VSR, né? Vírus sincicial respiratório. Mas a gente também tem outros, como por exemplo o rinovírus, a influenza, o metapneumovírus, coronavírus, parainfluenza, muitos vírus, né? Vários vírus. Isso. E também temos ali mais ou menos 30% das bronquiolites com mais de um vírus, né? Com uma co-infecção viral. São aquelas crianças que lambem o chão, aí pega vários vírus de uma vez. Mas é interessante isso também, porque nem sempre se sabe exatamente se é uma co-infecção ou se é uma co-detecção, porque às vezes pode ser que tenha restos de vírus ali que acabam sendo detectados. Então, é de se discutir aí se realmente os vírus levam essa co-infecção ou se, na verdade, você só detecta a presença de mais de um vírus e talvez um ou outro que esteja causando realmente a infecção, né? Geralmente a gente coleta ali o painel viral, né? Não são todos os serviços que tem disponível, né? Tem alguns até que tem testes rápidos para poucos vírus, ou então até o por PCR mesmo, mas por poucos vírus, né? Mas a gente trabalha nos lugares que tem uma disponibilidade maior, consegue pesquisar mais vírus, então consegue fazer mais diagnóstico também, né? Isso aí. Bom, e aí? Como funciona, então, a bronquiolite? A evolução natural, então, da bronquiolite, geralmente, né, começa com um quadro de um resfriado, né, geralmente o vírus, né, e aí que a gente fala principalmente o VSR, vai ser inoculado pelas vias aéreas, né? Bom, então começa com esses sintomas de vias aéreas superiores e a tendência é que o vírus, nas crianças, ele passe, né, ele migra junto com as células ali de células mortas, né, a secreção, até a via aérea inferior, né? E na via aérea inferior, principalmente o VSR, vai causar o processo inflamatório, vai causar lesão ali do endotélio dos bronquíolos, né? E esse processo inflamatório nos bronquíolos, né, na criancinha pequenininha, o bronquíolo, a passagem de ar é muito pequena, né?
Então, qualquer inflamação, secreção ali, dificulta a passagem do ar. E aí, nesse período, a criança pode começar a apresentar sinais de desconforto respiratório, né? Justamente por essa obstrução. E aí, nesse período, a gente vê tanto esses sinais, pode evoluir, né, com esses sinais de desconforto respiratório, como a sibilância, né? A sibilância nada mais é que a dificuldade do ar passar, né, gera aquele fluxo turbulento e gera esses sibilos, né? E aí, em geral, esse período aí em que há maior multiplicação viral, geralmente vai ser ali entre o terceiro e o quinto dia, né, de evolução da doença, que é o período que a gente vê uma maior viremia. E a chance aí de ter uma maior inflamação pulmonar, com maior obstrução, né? Uhum. E aí essa obstrução pode gerar atelectasia e tudo isso repercussão na função pulmonar, né? Acho que é importante também frisar que esse pico do terceiro ou quinto dia a gente conhece bem demarcado pelo VSR, né? Mas não são todos os vírus que se comportam da mesma maneira. Mas Verdade. como a maioria das bronquiolites ainda é por VSR, não sei por quanto tempo, né? Apareceram novos métodos aí pra gente conseguir prevenir isso. Sim. Mas ainda tem muita bronquiolite por VSR, então a maioria das bronquiolites se comportam dessa forma. E aí depois disso, né, depois do quinto dia, a tendência é que o próprio sistema imune vai combatendo ali esse processo inflamatório e aí você vai tendo uma recrudescência da doença, né? Vai melhorando ali o processo inflamatório e a criança vai melhorando naturalmente aí no processo de evolução. Então a gente sabe que é isso, né? Marcadamente ela vai começar ali com um resfriado, vai piorar um pouquinho o desconforto no terceiro ou quinto dia e depois normalmente ela vai melhorar, né? Então... Se não tiver nenhuma complicação. Exato. Não tem muito um tratamento específico, né? A gente tem que dar o suporte aí para a criança passar por esse período. Lembrar também da idade, né? Que ela é uma doença para menores de 2 anos, né? Não dá para ter bronquiolite com mais que isso, apesar que a gente pediatra, né? Pega bronquiolite às vezes. Eu acho que eu tava com bronquiolite, eu tava com uma tosse. Tá difícil pediatra passar ileso por esse período. É tanta bronquiolite que a gente pega a bronquiolite. Mas, né, é uma doença para menores de 2 anos, certo? E como é que a gente vai fazer diagnóstico, então? Então, o diagnóstico ele é basicamente clínico, né? Não tem assim nenhum exame específico que você vai utilizar para falar, esse é um diagnóstico, esse é um quadro de uma bronquiolite, né? Então, você vai precisar dos dados clínicos. Então, a história, a anamnese bem feita, o exame físico bem feito, bem realizado, né? São fundamentais para você chegar no diagnóstico da bronquiolite. E aqui acho que é uma parte fundamental, porque o que o pessoal faz de confusão fora, né? É uma coisa de doido, né? Mistura um quadro de IVAs com bronquiolite, né? Então, acho que a primeira coisa importante saber é diferenciar um quadro de uma infecção de vias aéreas superiores, que engloba uma série de diagnósticos, né? Mas principalmente o mais comum seria o resfriado comum, né? De um quadro de uma infecção de vias aéreas inferiores, né? Que também envolve uma série de diagnósticos. Mas na criança aí menor de 2 anos, o que a gente mais vê são os quadros de bronquiolite, que clinicamente, como a gente disse, vai ter essa evolução aí, começa com esses sintomas respiratórios, geralmente tem essa piora do terceiro ou quinto dia. Então essa seria a história natural e o exame físico vai ser muito característico. O que vai ser muito importante é a ausculta pulmonar, né? Então, um quadro de uma IVA só de vias aéreas superiores não vai ter uma ausculta com sibilos, com estertores, né? E a ausculta da bronquiolite é muito rica, né? É riquíssima, né? A gente escuta ronco, escuta estertor, escuta sibilo, escuta de tudo, né? E acho que é importante ver isso, né? Não é todo bebezinho com resfriado que vai ter uma bronquiolite. No começo, né? A gente viu no comecinho ali, nos primeiros dias principalmente, é difícil a gente diferenciar. Porque a gente não sabe se ele vai começar a ter desconforto, se vai começar a sibilar depois, né? Mas já tá ali no seu 5º dia de resfriado, segue sendo um resfriado, né? Exatamente. Então, a questão é mesmo se tem o envolvimento pulmonar, né? Então, acho que a definição da bronquiolite, até tem essa definição que seria o primeiro episódio de sibilância. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa definição, porque a sibilância
ela pode ocorrer por diversos diagnósticos. Então, pode ser que o primeiro episódio de sibilância da criança não seja necessariamente por uma bronquiolite, né? Sim. Eu gosto da definição de falar que a bronquiolite seria a inflamação ali do bronquíolo, né? Sim. Ocasionada por um vírus, né? E aí vai produzir, dentro dos sintomas, vai produzir sibilância na maior parte dos casos, né? Nem todos os casos de bronquiolite também vai ter sibilos, né? Mas uma grande parte, pela obstrução, acaba tendo esses sibilos. E aí você tem um envolvimento pulmonar, né? Com o sibilo, com o estertor, e diferenciando do quadro de viária superior, que às vezes você até pode ter na ausculta um pouco de ronco, né? Mas aí você faz uma inalação, lavagem nasal, tira aquela secreção, você vai auscultar o pulmão. Não tem mais nada. Tá limpo. Ou seja, nesse caso não é uma bronquiolite, né? Não tem alteração pulmonar, né? E claro que se a criança também tem sinais de desconforto respiratório, queda da saturação, isso indica que tem envolvimento pulmonar, ou seja, tem um processo inflamatório ali bronquiolar que é característico também da bronquiolite, né? Então, isso ajuda a gente a definir e fazer o diagnóstico, tanto com anamnese como com o exame físico. E hoje a gente sabe também que não é apenas uma obstrução, né? A gente sabe que a bronquiolite ela tem também um acometimento intersticial ali do pulmão, funcionando como uma pneumonia viral mesmo, né? Então ali ela vai até causar uma insuficiência respiratória depois mais mista, né? Ela tá tanto restritiva como obstrutiva. Sim. Então, uma coisa ali pra gente pensar. Outra coisa, vamos levantar polêmicas? Polêmicas. Bronquiolite é bastante polêmico. Lactente sibilante. Pode ter bronquiolite? Vai. Então, primeiro acho que essa questão da síndrome do lactente sibilante, né? Como é que define isso, né? Para tentar diferenciar um pouco. O lactente sibilante, a definição seria aí mais de 3 episódios, né? No intervalo de 2 meses, 3 episódios de sibilância no intervalo de 2 meses, ou um episódio de sibilância prolongado aí por mais de um mês, né? Agora, precisa entender, na verdade, o que é o lactente sibilante, né? Às vezes é difícil, até o Gina traz isso, é difícil você determinar o que a sibilância representa nos lactentes, né? Pode ser só pela uma hiperatividade brônquica, ou realmente pode ser um lactente que tenha um quadro de asma, mas que você não consegue fechar esse diagnóstico, especialmente porque você não tem exames que você consiga acessar e fechar esse diagnóstico para avaliar, por exemplo, uma resposta ao broncodilatador. Então, abaixo dos 6 anos, principalmente, é difícil você fechar um diagnóstico de asma. Então, nesse período ali, o bebê pode ter sibilâncias por diversas razões. Então, às vezes, ele tem uma infecção viral que gera uma hiperatividade brônquica e tem sibilo. Não quer dizer exatamente que ele vai ser um lactente sibilante e nem que ele vai ser asmático no futuro, né? Mas aí, nesses quadros de bronquiolite, o principal gatilho, né, para você ter essas crises de sibilância seriam as infecções virais, né? Então, muitas vezes o paciente tem um quadro de bronquiolite, uma infecção viral, processo inflamatório, que gera uma crise de sibilância, um broncoespasmo, né? Então, essa é uma coisa que às vezes gera muita confusão. E aí o que a gente vê muito é assim, bebezinho abaixo de 3 meses sendo tratado com broncodilatador, corticoide, sendo que nesses pacientes você não tem... Não tem receptor, né, para beta-2 agonista. Não tem nem a musculatura brônquica formada para fazer broncoespasmo, né? A crise de sibilância. Então, nesses casos, não tem por que a sibilância ser por broncoespasmo. A sibilância é pelo mecanismo de obstrução inflamatória da bronquiolite, não por broncoespasmo, né? Mas pode ser que esse bebês maiores, né, tenham na fisiopatologia da bronquiolite broncoespasmo associado, né? Então, nesses casos, ele responderia ao tratamento aí como se fosse uma crise de sibilância, né? Então, foi exatamente por isso que eu trouxe essa questão, né? Pra gente começar a falar de tratamento.
porque acho que é muito comum a gente ver por ali para toda bronquiolite é prescrito broncodilatador. E a gente sabe que para bronquiolite pura e simples não tem indicação nenhuma de broncodilatador, né? Não é para toda bronquiolite que a gente vai fazer broncodilatador, né? Sim. Então, como é que a gente vai começar a tratar, né? Acho que primeiro, para falar aquele primeiro atendimento, recebi, tô aqui no pronto-socorro, no atendimento de porta, fiz diagnóstico de uma bronquiolite, certo? É um bebezinho, tem essa questão de começou ali com um quadro de congestão nasal, de tosse, coriza, evoluiu para um pouquinho de desconforto, né? O que a gente pode começar a fazer? Então, entendendo já o mecanismo da doença, né, a gente tem que fazer suporte. O que é suporte? Dar o que o bebê precisa para passar pela doença, né? Então, ali ele tem obstrução por mecanismo inflamatório e também muito por secreção. Então, às vezes, se a gente tira essa secreção, já ajuda, né? Então, a gente pode fazer lavagem nasal, a gente pode fazer inalação para deixar essa secreção mais fluida e conseguir fazer o bebezinho lidar com ela, né? E ajuda, embora tenha ali discussão na literatura, mas a gente vê na prática clínica que a fisioterapia respiratória também ajuda bastante. Sim. Né? Então, até hoje em dia, quem tem condições, né? Muita gente costuma até contratar fisioterapia respiratória para fazer em casa, né? Consegue fazer esse segmento para o bebê não precisar de internação, muitas vezes Às dá vezes certo, consegue né? evitar internações, né? Exatamente. Sim. Agora ali, já é um bebê, já chiou outras vezes, ou às vezes nem chiou outras vezes, pode ser o primeiro episódio de sibilância mesmo, mas sibila muito, aquela escuta mais fechada, tem uma história familiar muito florida, né? A mãe é asmática, o irmão também, estava internado até semana passada, usa já corticoide inalatório. Então, assim, vai muito da história clínica, né? Sim. A gente pode fazer essa diferença para poder tratar como um broncoespasmo, ou então pode ser só uma bronquiolite mesmo com uma hiperreatividade brônquica, né? Que aí pode responder, a gente pode fazer aquele teste terapêutico, né? Com o beta-2 de curta, né? E é importante caracterizar o teste terapêutico, né? Se é um teste terapêutico, eu vou ter que examinar a criança antes, fazer a medicação e examinar depois. Aí eu vou avaliar, melhorou a sibilância, melhorou o desconforto respiratório, ele responde, eu posso colocar isso no meu tratamento, né? Agora, o que é comum? Só prescreve, não vê se a criança responde ou não, muitas vezes ela não responde, né? E aí acaba tendo apenas os efeitos colaterais da medicação, sem ter auxílio nenhum critério, ali. Né? Exato. Então, acho que vale a pena a gente marcar, né? E também se é uma bronquiolite com uma hiperreatividade brônquica, eu não vou fazer corticoide. Isso também é bastante discutível, né? Assim, com relação... muitos estudos ainda, a gente ainda precisa de mais estudos para avaliar melhor a resposta, né? E depende, claro, muito da gravidade do paciente, né? Mas se você tem a bronquiolite, como você disse, pura, pelo próprio processo pela fisiopatologia da doença, não tem por que você ficar fazendo broncodilatador nem corticoide, né? Agora, nesses bebês que tem, que eles falam, né, fatores preditivos para asma, né? Aí a gente vai fazer essa avaliação e isso também depende muito da avaliação ambulatorial desse paciente, se é um bebê que acompanha já, que tenha esse diagnóstico, né? Aí facilita muitas vezes você direcionar o seu tratamento. Né? Exato. Então aqui é bom a gente avaliar, né? Tirar bem uma história clínica interessante, fazer um exame físico detalhado, para a gente diferenciar se é uma bronquiolite pura, se é uma bronquiolite com uma hiperreatividade brônquica, que pode, né, ter um efeito... pode ter um auxílio do beta-2, né? Mesmo sendo uma bronquiolite, ou se é um bebê chiador, já é um lactente sibilante, que daí a gente já vai para outra linha. Então aqui, bronquiolite pura, não tem por que a gente ficar fazendo nada, nenhuma medicação, né? É só suporte mesmo, né? Então aqui a hidratação, ela é importante, né? E medidas principalmente de desobstrução, de manejo de secreção. Exatamente. O tratamento da bronquiolite sempre a gente fica meio assim, né? Porque realmente não tem muito o que a gente fazer, a gente fica meio de mão atada nessas medidas, né, de suporte.
porque não tem nenhum remédio que vai matar o vírus e acelerar o processo de melhora. Então, é um quadro chato mesmo, tem que esperar a evolução natural da doença. E a questão, acho que mais importante é monitorar o paciente e ver como é que ele vai passar ali por esse quadro, né? Se ele vai conseguir passar bem ou se nesse período ele vai precisar de um suporte mais invasivo, vai precisar de ajuda ali para respirar, porque às vezes o processo inflamatório é tão grande ou o bebezinho é muito pequeno, tem muita repercussão e aí ele precisa de um suporte mais invasivo, né? Então acho que isso é a questão aí de você saber observar. E aí tem essa questão aí da questão do broncodilatador, corticoide, fisioterapia, inalação hipertônica, que são todos pontos aí que gera muita discussão, né? Porque a gente vai tentando achar coisa para tratar, porque não tem o que fazer. Dá um certo desespero, né? Porque a gente vê todo ano esse pico, todo ano pronto-socorro lotado, e a gente vê muito evoluindo com uma certa gravidade, né? E dá aquela coisa, meu Deus, uma doença que evolui tão grave e a gente não tem um remédio para tratar, né? Difícil. Mas não tem. Infelizmente não tem. E acho que tem que deixar isso muito bem claro para os pais, para eles entenderem, né? Que tem que aguardar, tem que dar o tempo. E nesse período você vai monitorizando esse paciente, vai observando como é que ele vai evoluindo, né? Faz parte do tratamento, né? A gente ter o entendimento da família ali. Isso também a gente tem que diferenciar para ver se é uma criança que vai dar para controlar em casa, né? Com as medidas que a gente vai orientar ali, reavaliação, quem sabe, ou se vai internar, né? Então a gente precisa diferenciar que é a criança que vai conseguir tratar em casa da criança que a gente precisa colocar dentro do hospital, certo? E quais seriam então essas indicações de internação, né? Uma delas, você primeiro. Bom, assim, é bem variado, às vezes até fica um pouco subjetivo, né, essa avaliação, mas acho que o paciente que tem uma queda do estado geral, que não está conseguindo se hidratar, né, você vê que ele está muito taquipneico, a repercussão pulmonar é muito grande e ele não consegue amamentar adequadamente, ali é um paciente que talvez você precisa monitorizar de perto e ele possa evoluir pior, né? Então, esse é um paciente que eu manteria internado e observaria ele. Tá, agora eu. Fala você mais um. Então, acho que é importante a gente vigiar o desconforto respiratório, né? O grau do desconforto respiratório. A gente sabe que tem, né, aquelas manifestações do uso de musculatura acessória que evoluem de baixo para cima, né? Então, começa ali uma tiragem subcostal, vai uma tiragem intercostal mais importante, uma retração de fúrcula, chega um batimento de asa nasal, uma gemência, certo? Então, lembrar que também bebezinho pequeno, aquela coisa de não respira pela boca, né? Então, às vezes, você faz uma medida de lavar o nariz e pronto, você consegue reavaliar aquela criança, ver que ela tá melhor, dá pra ela ficar... A mãe fala, eu consigo ficar em casa lavando o nariz, fazendo inalação com soro a cada 2, 3 horas se for necessário. Fala pra mãe, né? Esses são os sinais de desconforto respiratório mais importantes. Vê se ela... você consegue identificar? Se você conseguir identificar, é fácil pra você voltar pro pronto-socorro nessa hora, né? Então, isso também entra ali. E depois a gente vai falar mais sobre como classificar esse desconforto, né? Mas aqui só pra gente diferenciar do bebê que precisa internar ou do bebê que pode ir pra casa, né? Sim. O que mais, Matheus? Bom, acho que é importante também considerar aonde que a criança está na evolução, né? Então, que dia de evolução que ela está. Porque às vezes você pega um paciente que já está ali indo para o 6º dia de evolução, ele ainda pode ter um pouco taquipneico, você fica um pouco na dúvida, mas a tendência é que ele vá melhorar, né? Se ele já está numa fase final de evolução, pelo que a gente conhece da bronquiolite, então você fica mais tranquilo, né? Agora, você pega um paciente que, mesmo que o desconforto seja leve, mesmo que ele esteja só taquipneico, mas está ali no 2º dia de evolução e já está com essa repercussão, então esse é um paciente que talvez mereça ficar monitorizado. Eu falo monitorizado não necessariamente de monitor, né? Mas você monitorando, dentro do hospital, observando, né? Então, também é algo a se considerar, o dia de evolução da bronquiolite. Isso é muito importante, né? É diferente você pegar um bebê mais taquipneico no 2º dia, do 6º, 7º dia, e sabe que ele já vai começar a evoluir com melhora, né?
Exatamente. Então, é importante. Com certeza. O que mais? A idade do bebê, né? Acho que vale a pena a gente considerar. E aqui não existe uma regra, né? Mas sabemos que bebezinhos menorzinhos, eles tendem a evoluir um pouquinho pior, né? É mais difícil para eles esse manejo de secreção, principalmente. Vai ficando mais difícil eles conseguirem se alimentar em casa, né? Se manter hidratados. Então, os pequenininhos, a gente tem uma atenção um pouquinho maior aí para ver se dá para mandar para casa ou é melhor vigiar já dentro do hospital. Com certeza. E cada vez a gente tem visto mais bebezinho, assim, RN mesmo, já com bronquiolite, né? Esses dias tinha um de 10 dias de vida com bronquiolite. Saiu da maternidade com bronquiolite. A gente, como pediatra, a gente tem que fazer essa orientação para as famílias, né? Com certeza. Porque fica muito nesse negócio, nossa, tá tendo um terrorismo por conta da bronquiolite. Mas a gente que tá ali, principalmente dentro da UTI, da emergência, a gente vê a gravidade, né? A gente vê como é que pode evoluir. É uma minoria, né? A maioria consegue, felizmente, ficar em casa e dentro dos que internam ainda menos precisam ir para UTI. Mas tem muito bebê com bronquiolite, então tem muito bebê na UTI e muito bebê entubado. Grave, que ficam graves. Que né? fica grave, que fica difícil de ventilar, não é brincadeira, né? Então, é difícil não fazer terrorismo nesse sentido, Não dá né? para brincar com esse risco, né? Com coisa séria. Com coisa séria. Bom, e aí então como é que a gente classifica esses quadros, né? Porque como a gente falou, às vezes fica um pouquinho subjetivo, né? De você avaliar esses quadros, né? Da bronquiolite, e de quando internar, de qual a gravidade, né? Então, fala pra gente. Como que a gente tenta deixar um pouco mais objetivo isso, essa avaliação do desconforto respiratório? Sobre a internação, acho que tudo isso que a gente falou a gente tem que levar em consideração, né? Agora a gente identificou que o bebê precisa ficar internado. Quando que a gente vai identificar que ele precisa de um suporte ventilatório e aí o que a gente pode usar de ferramenta para conseguir diferenciar, né? Então, uma escala mais objetiva que a gente tem, né? É a de Wood-Downes modificada por Ferris. É Ferris ou é Ferris? Fala só Downes. A gente fala Downes. Downes tá ótimo. Exato. Então vamos fazer o Downes da criança. Acho que é a esse tabelinha... Downes? Eu não sei. Você não sabe, Matheus? Eu não sei. Vou te ensinar. Fala pra mim. Acho que a tabelinha inteira a gente pode colocar depois nas redes, né? Para o pessoal ter acesso. Porque acho que aquela coisa visual, né? É interessante. Consulta, né? Acho que não dá para ficar decorando, assim, mas acho que é interessante saber mais ou menos o que ela avalia, né? É interessante saber que ela existe e lembrar de usar, né? Porque depois, se você jogar no Google qualquer hora, você vai conseguir ter acesso à tabela. Então, basicamente, ela vai levar em consideração alguns fatores, né? Que vão ser... e vai ter uma pontuação, né? Para cada um, pode ser de 0 a 3 aí, dependendo do fator. Vai ver, então, a sibilância, né? O nível de desconforto respiratório, né? As tiragens ali que ele tá tendo. A ventilação, se ela tá boa, se tá simétrica, se tá regular, se tem cianose ou não, a frequência respiratória, e aqui a frequência respiratória para qualquer idade, tem valores aqui fixos, e você não vai mudar esses valores pela idade, né? E a frequência cardíaca. Através disso, a gente vai chegar numa pontuação, né, de 0 até 14, né? Então, vai ser de 1 a 3 seria um desconforto leve, 0 é nenhum desconforto, né? Então, de 1 a 3, ele pontua aqui, seria um desconforto leve, né? De 4 a 7, um desconforto moderado. E acima disso, né, de 8 para 14, já seria um desconforto mais grave, né? É uma medida que a gente pode usar para falar, esse bebê precisa de uma ajuda para respirar, né? Depois a gente fala sobre isso. Exatamente. E aí vai te ajudar a deixar de uma maneira mais objetiva essa avaliação, né? Para te ajudar também a avaliar que tipo de indicação de suporte também você vai indicar, né? Além de caracterizar o grau do desconforto, né? O que mais a gente precisa fazer? A gente, então, identificou que a criança vai internar, né? E aí, a gente precisa pegar acesso nessa criança? Vai, Matheus. Bom, essa é uma questão
que também precisa avaliar bem, porque o acesso, você vai pegar, a criança vai se irritar muitas vezes. Às vezes a criança tá ali chorando e fica muito agitada, isso piora o desconforto, né? Então, se a criança não tem sinais de desidratação, não tem um sinal de gravidade maior, é uma bronquiolite leve, às vezes eu consigo segurar de não pegar um acesso naquela hora. Eu tenho que tentar priorizar a hidratação via oral, né? Então, acho que isso depende muito da gravidade, né? Mas se é possível, um quadro leve, a gente tentar segurar ao máximo de ficar funcionando essa criança e deixar ela muito irritada e às vezes pela irritação ali deixar a criança acaba evoluindo com piora só porque você tá ali, fica tentando 1000 vezes lá um acesso, aí fica todo mundo em cima dela lá, ela tá lá assim chorando e aí fica mais cansada. Exato. Então segura, não vai dando acesso para todo mundo, vai com calma, né? Com quadros leves, segura a mão aí, hidrata via oral e observa. Eu acho que isso também é importante, né, de tentar deixar essa criança calma, né? Porque a gente vê que a criança ali, quanto mais chora, mais desconfortável ela fica, né? Então, só de você conseguir manter ela calminha, você já melhora até o desconforto respiratório dela, né? Então, lembrar de, antes de tudo, medidas não farmacológicas, né? Então, vou ter que puncionar porque eu vou ter que entrar com uma sedação para essa criança. Nem sempre, né? Em pediatria é importante a gente manter os pais ali por perto, né? Só de, ver se a criança tem condição de ir pro colo, ou então tem condição de o pai e a mãe ficar ali do lado dela, né? Juntinho. Tem condição de colocar uma chupeta. Pô, chupeta salva vidas aqui. Na puericultura que não ouça a gente, mas quando tá internado na chupetinha faz uma diferença. Não. Exato. Então, manter um ambiente calmo, né? Você não vai ficar gritando ali, tentar deixar uma luz mais baixa até onde seja possível. Aquele controle de monitores, né? Lembrar, uma criança que eu vou precisar monitorizar. Vou programar um monitor, né? Pra criança, pra não ficar aquele padrão de adulto, que é super comum. A gente coloca lá, ele tá naquele padrão de sinais vitais de adulto, então ele apita por tudo e fica aquela coisa na cabeça da criança, aí ela se irrita, não para de chorar por causa disso. Até eu ficaria chorando com tanto barulho. E às vezes são medidas tão simples, né, que às vezes fazem muita diferença, né? E na criança isso é muito perceptível. A criança, quando tá calma, dormindo assim, às vezes tem um outro padrão. Aí começou a chorar, você já começa aquelas tiragens, porque gera turbulência do ar, né? E aí o fluxo de ar fica prejudicado e ela piora, né? Então, isso é fundamental aí, né? Então, manter a criança calma, quando for necessário entrar com uma analgesia, sim, mas acho que garantir que as medidas não farmacológicas estejam sendo bem feitas, né? E você falou também de manter a hidratação via oral, né? Nem sempre é possível, né? Sempre quando possível, né? Acho que aqui também é bom a gente lembrar que às vezes uma sonda já garante, né? A sonda a gente consegue alimentar, a gente consegue hidratar, a gente consegue medicar muitas vezes, né? Então, avaliar se aquela criança, principalmente os menorzinhos, né? Aquele grau de desconforto dela, será que ela não vai broncoaspirar se ela mamar daquele jeito? Então, não vamos deixar a criança em jejum para qualquer coisa, né? Passa uma sonda, alimenta por sonda, né? Não tem condição de comer. Então, vamos alimentar por sonda, né? Não vamos deixar em jejum. Essa é uma medida que às vezes eu acho que em alguns momentos a gente demora demais de fazer. E é uma medida simples, né? Querendo ou não, às vezes os pais acham meio invasivo, mas uma sonda não é um bicho de 7 cabeças, né? Claro, traz um incômodo ali momentâneo na hora, mas às vezes aquele incômodo inicial ali, depois entra a dieta, aí a criança fica calma, né? Então, não atrasar muito isso, porque deixar em jejum a criança, ela vai ficar brava depois. Exato, é mais uma medida não farmacológica ali pra gente manter a criança calma, né? Deixar ela de barriguinha cheia. Nossa, ficar com fome, eu também ia ficar chorando querendo comer. Então, passa a sondinha lá, não demora de passar a sonda, e dá o leite para a criança, que faz a diferença, né? A criança com a barriga cheia lá, ela fica mais calma e isso também ajuda no tratamento, né? Sim. Que Mas mais?
Exames, a gente coleta para todo mundo, internou é igual exames, raio-x. Então, né, se eu não vou furar essa criança por qualquer coisa para colocar um acesso, também não vou furar por qualquer coisa para coletar um exame, né? Acho que aqui é muito caso a caso, né, que a gente tem que avaliar. Às vezes, uma criança que tem já uma febre mais prolongada junto, né? Porque lembrar que vírus dá febre, né? Não é qualquer febre na bronquiolite que a gente já identificou que é um quadro viral que a gente vai ter que coletar exames ou fazer qualquer outra coisa. Sim. Mas às vezes existe ali uma necessidade de coleta para uma triagem, quem sabe infecciosa, então uma criança que já está em estado mais grave, eu vou precisar coletar exames. Agora ali no comecinho, nem sempre, né? Raio-X, aí é discutível, né? Acho que depende muito da ausculta da criança, eu tô achando que tá mais reduzido em algum canto, eu acho que pode ter ali uma consolidação, uma telectasia, alguma coisa, aí sim eu vou pedir. Ou então é para crianças graves, né, que já vão entrar num suporte ventilatório, até as menos invasivas, ele não necessariamente ser entubada. Eu acho interessante, nesse caso, a gente ter um raio-x para controle evolutivo, né? Agora, então, para essas crianças, né, a criança que eu tô atendendo na porta, eu vou mandar para casa, não achei nada demais na ausculta ali, tipo, tem aquela ausculta rica da bronquiolite, mas nada muito localizado, não precisa fazer raio-x, né? Sim. E é uma coisa difícil até de falar para as mães, né? Porque elas chegam... Como que você sabe se tem bronquiolite se você não fez raio-x? Aí vai da gente explicar, né? Que não é assim que a gente faz diagnóstico. Tem que explicar bem. A bronquiolite, né, é uma doença muito heterogênea. Então, não existe um protocolo 100% para todas as vezes, né? Então, acaba tendo um pouco da experiência de quem está tratando, do paciente mesmo, de como ele está respondendo àquela infecção. Então, é muito variável, né? Então, acho que realmente é importante individualizar para cada caso aí, quando que você vai coletar exame, quando você vai fazer raio-x, né? Eu sempre falo assim que os exames seriam mais quando realmente você tem dúvida se tem alguma infecção secundária, que na verdade, para quadros de uma pneumonia secundária bacteriana, principalmente com BSR, é difícil você ter essa evolução, a não ser nos quadros graves, que vão para intubação, por exemplo, aumenta o risco de infecções secundárias, né? Pneumonias secundárias, mas na maioria dos casos de VSR, de bronquiolites que não são graves, na verdade, você não tem muita complicação, são poucos os casos, cerca de mais ou menos 1%, não tem muito esse dado, mas são poucos os casos que evoluem com complicações com pneumonia secundária, né? O que se vê mais, e aí sim é importante observar, principalmente de complicação infecciosa, é otite e detecção de bactérias na via aérea, né? Isso é mais frequente e aí precisa ser observado. Então, o exame físico ali, inclusive a otoscopia, é importante. Então, às vezes o paciente tem, como você disse, uma febre mais arrastada, que não é ali muitas vezes o que a gente espera, né? Nesses quadros virais, geralmente você tem ali 2, 3 dias de febre. Então, a febre prolongou um pouco, né? Então, é importante você ter essa avaliação, porque às vezes nem precisa coletar exame, você faz uma otoscopia e já vê, opa, esse paciente fiz o diagnóstico. Acabou evoluindo com uma otite. Então, talvez por isso que a febre esteja um pouco mais prolongada, né? Mas nos casos pulmonares que eu tenha ali uma dúvida, porque como eu tenho uma ausculta muito rica da bronquiolite, muitas vezes só com o exame clínico eu vou ficar em dúvida, realmente, será que ele está evoluindo com uma pneumonia, né? Aí é a zona de intersecção ali, né, dos quadros virais com os quadros bacterianos que dá dúvida mesmo. E aí os exames complementares vão te ajudar, né? Aí se eu faço um raio-x, eu vejo uma consolidação lá, opa, então realmente ele está com uma pneumonia também. Aí num hemograma, se está com uma leucocitose, com desvio, né? A leucocitose ainda até é discutível, porque o vírus também pode levar a leucocitose, né? Mas um PCR, por exemplo, mais alto, né? Acima de 5 aí para referência, me faz pensar, me ajuda a pensar no quadro bacteriano, né? Claro que eu não posso olhar esses dados isolados também, porque eventualmente o PCR também pode aumentar por outros quadros. Então, são dados que eu vou somando para eu pensar, esse paciente tem maior risco de ter uma
uma infecção secundária. Então, nesse caso, eu levantei essa hipótese de pneumonia, eu vou iniciar um tratamento empírico, né? Acho que esse raciocínio é importante e eu não sair dando antibiótico para todo mundo, que é o que a gente vê muito fora aí, né? Então, o pacote que a gente falou é o beta-2, corticoide e antibiótico para todo mundo. É o famoso BCP mais BE. Exatamente. Né? A broncopneumonia mais broncoespasmo, a gente já vê tudo bronquiolite, não precisava nem estar com beta-2, nem estar com corticoide, nem estar com antibiótico. Então, aí vocês que estão assistindo o Papoped, não vão ser esses médicos aí que é BCP mais BE para todo mundo, certo? Vamos combinar. Vamos combinar, vamos avaliar direitinho o paciente. Bronquiolite pura não precisa de remédio. Exatamente. Precisa de suporte. Vamos ter o raciocínio clínico aí em cima das doenças para saber indicar quando precisa, né? Exato. Então aqui, né, vamos individualizar para ver quais os pacientes que vão precisar de exames. A gente sabe que não são todos, né? Só para lembrar, não precisa furar todo mundo. Exatamente. Mas vamos dizer então que você tem uma bronquiolite que mais grave, que vai precisar de um suporte ventilatório e que eventualmente vai precisar de um acesso, só que ela está ficando muito, muito brava, muito agitada. Você tentou controlar com as medidas não farmacológicas, não deu certo. O que você pode utilizar? Como é que eu faço para deixar ela mais calma e às vezes evitar que ela progrida numa insuficiência respiratória e você precise de medidas ainda mais invasivas? Tá, então às vezes, né, as medidas não farmacológicas, elas não são suficientes e a gente vai precisar de medidas farmacológicas, né? Então, principalmente para as crianças que têm indicação de suporte ventilatório, né, que a gente já vai falar sobre isso, pode sim ser necessário o uso de sedonalgesia, né, farmacológica. E aqui a gente gosta muito, principalmente para as não invasivas, do Precedex, né? Vai. Boa. Desme... Nunca sei falar. Não, aí é pegadinha. Dexmedetomidina? Isso. Aí Precedex. Consegui falar. Precedex. Ela é uma medicação com menos efeitos colaterais, né? Então a gente consegue já não deixar a criança tão sedada, né? Ela fica mais calma, não tem tanto aquele comprometimento respiratório, miocárdico, neurológico. Então é uma medicação mais tranquila para a gente usar. A gente pode chegar em até 1,2, né, micrograma por quilo por hora aqui. E medidas iniciais costumam funcionar bem, né? Às vezes a gente precisa de uma sedação um pouquinho mais pesada, mas acho válido tentar de tudo antes, né? Porque depois a síndrome de abstinência ela vem com força, né? Exatamente. Então... E até mesmo pro Precedex, né? Também a gente vê, se você precisar de doses mais altas, acaba depois fazendo abstinência do Precedex, né? Então você tem que tratar a abstinência do Precedex depois. Sim. Então, acho que é importante você associar tanto as medidas não farmacológicas como a farmacológica, né? Não é que você vai entrar com a sedação lá e deixa o monitor apitando, deixa a criança calma também para você tentar usar a dose menor possível, né? Exato, sempre vê, né? A criança tá agitada. Tudo vira bolinhos de sedação. Então, tentar ir lá avaliar por que ela tá agitada, né? Tá com secreção? Será que se eu aspirar não vai melhorar? Precisa... Tá com a fralda suja. Pô, a fralda suja, ela... né? Troca a fralda, deixa ali. Ela tá aquecida, né? Tá confortável naquele lugar. Então, sempre lembrar de o que pode ser corrigido antes de fazer bolos de sedações, porque a gente sabe que esses bolinhos a mais, além da sedação contínua, eles... interferem bastante com a síndrome de abstinência depois. Exatamente. Se não tem Precedex disponível, é uma medicação que a gente agora tem tido mais acesso, né? Mas se não tem, uma medicação que a gente utilizava aí como alternativa seria um midazolam contínuo, só que aí tem que colocar a observação assim ainda mais, né? Porque o midazolam, o benzodiazepínico, ele tem efeito colateral aí de depressão respiratória. E aí você vai colocar isso num paciente que já está num quadro respiratório, você vai atrapalhar a respiração dele, o risco de evoluir ali com piora é grande, né? Então, a gente tenta ao máximo evitar e principalmente evitar doses altas, né? A gente vai usar uma dose mais baixinha do midazolam, né? E evitar ao máximo. E aí, a questão, às vezes, se o paciente precisa acoplar ali no momento que vai ser mais manipulado,
Aí, às vezes, a gente faz uns bolos de sedação mesmo, né? Porque às vezes não tem muito jeito. E aí, Mas em momentos pontuais, né? Lembrar que não é pra ficar fazendo toda hora. fazendo toda hora, que também aumenta o risco de ter complicações relacionadas às sedações, né? E aí também acho que é um tema que seria para outra aula, que falar mais de sedação, né? Mas quem sabe vocês querem um tema aí de sedações, Sedanalgesia? sedanalgesia na pediatria? Comenta aí pra gente, o que vocês acham? Enfim, então, mais alguma coisa? Acho que vamos então Pro foco do episódio, pro foco Matheus. do episódio. Vamos falar de suporte ventilatório, certo? Então, quais são as modalidades disponíveis? Muito bem. Bom, então, você internou o paciente com bronquiolite ele precisa de algum suporte, né? Porque você indicou a internação. E aí a questão, como a gente disse, é ir avaliando esse paciente, né? E aí avaliando principalmente aí o grau de desconforto, né? Então, inicialmente uma bronquiolite leve, que não tem desconforto ou que eventualmente só tem uma queda de saturação, você pode começar com uma oxigenoterapia, né? E aí você tem, o que mais? De oxigenoterapia? É. A gente pode colocar uma cânula nasal, simples, né? Pode colocar uma máscara de Venturi, ou então pode colocar uma nebulização à distância nos bebezinhos, né? Certo. Tem várias coisas aquele aí que a gente pode vapojet, né, fazer. que eles falam. A Nebu. A nebu, a traqueia. Traqueia de O2. Um funilzinho. Esses são mais assim para aquele bebezinho, né, que tá só precisa ali de um pouquinho de oxigênio, mas não tem aquele desconforto, ainda não tá precisando daquela ajuda mesmo, né? Isso. Aí fora isso, então, acho que a gente tem o CAF, né, o famoso CAF. Catéter de alto fluxo. Cânula nasal de alto fluxo, né? Tem as... O nome correto é cânula. Catéter é alguma coisa que insere. Então você foi... cânula nasal de alto fluxo. Boa. O high flow. High flow. Já que a gente tá gastando o inglês aqui. Que mais? Depois a gente tem as ventilações não invasivas ainda, né? Tem o CPAP, o modo BIPAP e a ventilação mecânica invasiva, né? Que na maioria das vezes aqui vai ser uma intubação orotraqueal ou até, às vezes, o paciente que já tem uma traqueostomia, a gente só acopla ele na ventilação. Isso aí. Então vamos falar de cada um, Matheus? Vamos falar. Tá. Vamos começar pelo CAF? Vamos começar pelo CAF. Como que o CAF funciona? Rapidinho. Rapidinho? Então, pela física... Então, basicamente, ele dá um alto fluxo de ar, né? Então, você vai controlar o fluxo, a F de O2 e a temperatura, né? E aí, o fluxo de ar mais alto, ele vai fazer um efeito que a gente chama de washout, né? Vai fazer como se fosse vai lavar, como se fosse uma torneira aberta que sai bastante fluxo de ar e aí vai passando por toda a via aérea da criança. E aquele ar passa de uma maneira mais, de um fluxo mais uniforme. Mais uniforme. E aí, com isso, você tem vários efeitos benéficos, né? Você tem recrutamento alveolar, então diminui espaço morto, né? Você tem um efeito maior de clearance mucociliar, né? Então ajuda a tirar aquela secreção. Então, às vezes, você coloca no CAF que a criança começa a sair a secreção, porque realmente ajuda a tirar essa secreção, né? Então, esse é basicamente aí como funciona. E ele vai dar um ar aquecido e umidificado. Então, isso ajuda também ali na via aérea, né? E ajuda nessa desobstrução. E, às vezes, só com isso já ajuda a criança a melhorar do desconforto. Ele também tem um que a gente chama de efeito PEP, né? Que ele não é um dispositivo de pressão, mas com esse fluxo de ar ele dá um pouco de pressão. E essa pressão ali, às vezes, também ajuda nessa abertura, né, de recrutamento de alvéolos, a abertura de bronquíolo terminal. Isso também ajuda a diminuir o espaço morto respiratório. Então, o CAF aí, a gente fala, né, que a bronquiolite é uma antes do CAF e outra depois do CAF, porque com o CAF... Ele é um acontecimento, né, na história da bronquiolite. A gente que viu ele aparecendo aí, que ainda não tinha, né, quando a gente estava na residência, no comecinho. Exatamente. Realmente mudou muita coisa. Muda muito, e às vezes muda a evolução com piora, né? Então, cada vez mais a gente, nos serviços,
a gente tem mais o CAF disponível, né? Uma das desvantagens que a gente fala que ele nem sempre é disponível, ele às vezes é caro. É a principal desvantagem dele, né? Não tem em todo lugar. Exatamente. Que onde tem é bem legal. Exatamente. Então, e quando que a gente vai indicar, né? Quando que a gente vai usar, então, o CAF? Então, aí geralmente a gente faz uma escadinha, né? A gente tende a seguir esse protocolo. Então, para os quadros leves, né? A gente usa lá o Downes, a gente caracterizou uma bronquiolite leve, a gente tende a colocar esse paciente como um resgate inicial aí no CAF, né? Existem estudos aí que tentam avaliar para os quadros graves, tentar resgatar muitas vezes até um paciente na VNI. Então, isso pode ser um pouco discutível, mas em geral o que a gente faz é essa escadinha, né? O CAF não melhorou no CAF, aí VNI não melhorou na VNI, aí sim a ventilação invasiva. Então, para os quadros iniciais, bronquiolites leves ou até mesmo moderadas que você avaliando acha que pode... Para que Downes? Então, o Downes ali que a gente falou, né? Do bronquiolite leve, né? Que seria de 1 a 3. E se você avalia, isso também pode ser um pouco subjetivo. Se você acha que aquela bronquiolite moderada, que seria no Downes 4 a 7, você pode tentar inicialmente ali um CAF. E vai tudo muito da monitorização, né? Pelo menos na minha prática, assim, você vai avaliar. Colocou o CAF lá, avalia meia hora, não respondeu, aí você já precisa partir para o próximo passo, né? Então, isso pode ser um pouco variável, mas em geral essa escadinha que a gente orienta. Então, a gente sabe aqui, né, que o CAF, ele tem muita vantagem em início precoce, né? E aí, sim, tem, né, pode ser que ele evite a evoluir com uma insuficiência respiratória, com necessidade de ventilação mecânica invasiva, né? Mas tem muita gente que eu vejo que colocou isso na cabeça e se apegou ao CAF vai salvar o mundo, né? Não, então, acho que vale a gente lembrar que ele, sim, ele impede essa evolução quando ele é indicado na hora certa, né? São aqueles quadros iniciais. Se é uma criança que chegou ali no 5º dia da bronquiolite, tá com aquele desconforto importante já, aquele Downs perto de 10 ali, não adianta você colocar no CAF e achar que você não vai entubar meia hora depois, você vai abrir um circuito à toa. Lembrar que o circuito do CAF é caro, né, para quem trabalha no SUS. A gente tem que pensar nisso também, não é todo lugar que tem. Felizmente o SUS tem mais agora, né? Mais lugares do SUS tem, não são todos. Mas a gente sempre também tem que pensar nisso. A gente vai colocar no paciente que vai usar. Não que a gente vai abrir e não vai, né? Não vai ficar mais. Então, acho que vale a pena a gente pensar bem nesse grau de desconforto, aplicar a escalinha do Downes e ver, esse aqui ainda vale colocar, é um desconforto leve, moderado leve, né? O moderado no comecinho. Vale a pena a gente colocar no CAF, né? Isso eu acho que também você vai adquirindo de acordo com a sua experiência, né? Se você acha que vai responder ou não. Às vezes você faz uma tentativa, né, de colocar no CAF, mas tem realmente casos que você vai avaliar e não vale a pena nem você colocar no CAF, porque você já vê que é um quadro grave. Exato. Tá. Que mais? E a outra desvantagem também do CAF, que eu não tinha falado, é a questão que você não vai dar pressão. Quer dizer, você tem esse efeito PEP que dá uma pressão, mas não é uma pressão controlada que você consegue aumentar. E às vezes o paciente com a bronquiolite ele faz uma atelectasia, às vezes ele precisa daquela pressão para conseguir melhorar e recrutar aquela área de atelectasia, né? Então, não consigo também controlar essa pressão aí que muitas vezes na VNI o paciente acaba respondendo bem, né? Você não consegue controlar e não consegue nem mensurar, né? Isso. Então, tem muita comparação ainda hoje, né? Quem estuda mais o advento do CAF nas bronquiolites é em comparação àquele CPAP simples, né? Que é aquele... o modo só com a PEP mesmo, contínuo, né? Sem ser aquele modo de BIPAP, com pressão inspiratória, com frequência. Não tem diferença, dá para usar o CAF em comparação ao CPAP e não vai ter prejuízo com isso, né? Mas, enfim, acho que é uma fase muito inicial ainda. Agora, o que a gente pode colocar de vantagem, com relação? Acho que principalmente a interface, né? Porque quando a gente vai colocar o porquinho, né? O prongzinho no nariz, que é o que a gente usa mais de interface ali para os bebezinhos,
Ela oclui a narina toda, às vezes faz lesão de septo, né? No CAF já é uma interfacezinha menor, que oclui no máximo 50% da narina. Não ter que ficar, aquela pressão também é muito mais confortável, né? Para a criança. Aí precisa sedar menos, né? Então a gente usa menos analgesia. Geralmente o paciente tolera mais o CAF do que uma VNI, né? E também tem a polêmica aqui, né? Mas da dieta oral, né? Porque um cateter de alto fluxo ele não é totalmente contraindicação de dieta oral, né? Acho que vale a gente avaliar ali a criança que consegue se alimentar e a que não consegue, mas quando a gente vai indicar já um PRONG, né, uma VNI, aí é sempre sonda, né? Não tem como a gente alimentar. Não dá para dar uma madeira pro paciente estar na VNI. Mas no CAF você tem essa possibilidade. Então também é uma vantagem, né? Tá, e como é que a gente vai, quando a gente vai, então, bebezinho, fase precoce da bronquiolite, mas já tem um desconforto, ele leva moderado, vamos indicar uma cânula nasal de alto fluxo. Quantos litros a gente vai colocar? Muito bem. Bom, aí geralmente depende um pouco do fabricante, né? Tem o da Vapoterm aí. Põe a marca. Não pode falar a marca. Existe uma marca que tem uma fórmula específica para calcular isso, né? Mas no geral o que a gente utiliza aí é de 1 litro por quilo, que seria o fluxo mínimo, até 2 litros por quilo. Mais 2. Mais 2. Alguns não usam esse mais 2, né? Mas teoricamente você poderia fazer mais 2. Mas a literatura traz isso, né? Que a gente pode colocar esse peso vezes 2 mais 2 como máximo, a não ser no Vapoterm, que é que a gente usa também a frequência respiratória da criança no momento da indicação para calcular o fluxo mínimo e o máximo, né? Então, como a maioria dos lugares são outros fabricantes, né? É bom a gente ter esse de 1 a 2 litros mais 2. Mais 2. pelo peso, vezes o peso da criança. Isso. Aí você coloca então esse fluxo, aí como eu falei, coloca o fluxo, a FI de O2, que você vai titulando de acordo com a necessidade do paciente, né? Vai monitorizando ali a saturação, e a temperatura, que é um ar aquecido, a gente geralmente coloca 36 graus, né? Sim, para ficar mais fisiológico, ele mais semelhante à temperatura do corpo mesmo, né? Exatamente. E aí depois do CAF vem... A VNI. Então, quando que a gente vai indicar a VNI? Quando? Tá, então, pensando, né, em desconforto respiratório, principalmente, acho que é aquele desconforto mais moderado para grave, né? Ou então aquele bebê que a gente até colocou no CAF, mas ele não tá melhorando, ou ele tá piorando. A gente pode pensar em colocar ele na VNI como uma progressão de suporte. Ou já desde o início naquele bebezinho que tem atelectasias, né? Como a gente falou, no CAF a gente não consegue controlar muito essa pressão, né? A EPAP ali principalmente, que vai ajudar a fazer esse recrutamento alveolar. Então seria interessante acho que pular o CAF e colocar direto no VNI. E quais são as modalidades que a gente tem, Matheus? Então eu sempre falo, a VNI, que é a ventilação não invasiva, é a mesma coisa que o pessoal confunde muito, né? É a mesma coisa que CPAP, que BIPAP, o que é cada coisa. Então, para vocês não confundirem, né? VNI é a ventilação não invasiva. CPAP, BIPAP são modalidades ventilatórias. Então, eu posso fazer um CPAP, por exemplo, no paciente que está entubado. Que o CPAP é o quê? Uma pressão contínua na via aérea, né? O BIPAP é o quê? Uma pressão em 2 níveis, né? Então, o que a gente utiliza na VNI são basicamente essas 2 modalidades ventilatórias, né? Então, a VNI em CPAP ou uma VNI em BIPAP, né? Então, não confundir essas coisas, né? E aí você tem vários tipos também de interface, né? Que você vai colocar o paciente, né? Então, eu tenho, por exemplo, como a gente falou, o prong nasal, né? Eu tenho uma máscara nasal, tenho a máscara facial normal, tenho aquela full face que pega toda a cara, né? No Covid a gente viu várias modalidades aí, né, de interfaces, né? Até um capacete, helmet lá, põe a cabeça toda dentro. Então, tem vários tipos de interface. Também bati no microfone agora. De interface que você pode
colocar o paciente, né? Porque é não invasivo, então você tem essa interface com o paciente. E essa VNI ela pode ser contínua ou intermitente, né? Então, às vezes, uma estratégia também, se é um paciente às vezes que tem atelectasia, mas que não está tão desconfortável, às vezes você fazer intermitente. Então, intercala com um CAF, com uma VNI. Então, você vai criando estratégias que são individualizadas para cada paciente. Então, às vezes a gente faz isso também. Faz alguns períodos de VNI, só que aí é que a gente fala, né? VNI é um processo ali que o paciente às vezes tem que se adaptar e nem sempre tolera. Então, às vezes você precisa sedar. Então, às vezes a gente faz o que a gente chama de RPPI, que seria só um exercício ali durante a fisioterapia com pressão positiva, né? E aí você não deixa fixa, né, a interface com esse paciente, é só ali durante o trabalho da fisioterapia, ele faz ali, geralmente com a máscara, né, um trabalho com a pressão positiva, que aí às vezes também ajuda no recrutamento alveolar, diminui o espaço morto. Então são modalidades aí que você vai fazer uma ventilação não invasiva para o paciente. RPPI a gente pode fazer até aquele paciente que não tá em nada, né? Tá só num cateterzinho nasal, tá fazendo, não tem um desconforto que indique um suporte, mas tá fazendo uma atelectasia, né? Ajuda muito, né? A gente vê exatamente isso. Ela coloca ali, conta alguns segundos e tira. A gente não precisa fixar, não precisa sedar. Então exatamente. É interessante também. Aí, fisioterapia. Fisioterapia vale a pena. Sim, vale a pena. Às vezes até para o paciente que já estubou, né? E às vezes faz aquela atelectasia que ainda está secretivo. Aí faz aquela RPPI, já dá aquela trabalhada ali, já melhora, né? Então tem essas várias modalidades aí da VNI que ajudam bastante, né? Só que tem a questão aí que ela vai dar pressão, né? Porque eu sempre falo, é igual você abre o vidro do carro e coloca a cabeça para fora, para até ali você tentar se acostumar ali, então às vezes é meio incômodo e para a criança, principalmente, ela vai ficar agitada, e a interface tem que ser 100% vedada, porque se tiver algum escape de ar, perde pressão, né? Então, você tem que deixar bem vedado. Então, se você for usar o prong, aí tem que deixar bem fechado aqui, aí incomoda o nariz, a criança fica... Costumam fazer aquela plaquinha de hidrocoloide, né, com um porquinho para proteger, né? Para proteger de ficar batendo no septo e machucar, e também para ajudar a vedar, né? Ajuda bastante. Então... esse aí pode ser uma desvantagem, porque nem sempre você consegue 100% ali de vedação, às vezes escapa um pouco de ar. Né? Escapa pela boca também. Né? Exatamente. Aí a chupeta também ajuda nessa hora. Tá escapando pela boca, põe uma chupeta ali e aí para de escapar o ar. Bom, mas e aí? Então, a gente vai colocar a VNI nesses casos que você falou, né? E como é que eu vou colocar? Coloco parâmetros... Que parâmetros? Então, é difícil aqui, né? No CAF a gente tem uma regra, né? Então, já é mais fácil a gente colocar, a gente varia, normalmente a gente começa com aquele fluxo mais alto e depois vai reduzindo. Só que na VNI tem muito parâmetro pra gente mexer, né? Então, aqui normalmente a gente vai entrar já no BIPAP, né? É difícil a gente entrar em CPAP simples, vai entrar já no BIPAP. Essa é uma coisa que eu vejo também, que a gente acaba entrando em BIPAP, né, que a gente mais vê frequentemente, mas não seria errado você entrar com um CPAP. Sim. Principalmente nos quadros que são mais iniciais, que não tem uma evolução com dificuldade ventilatória, né, que precisa só mais de pressão para recrutamento alveolar. Então, não é errado, é que a gente acaba... Na rotina, já entrando com aquela VNI que você coloca a frequência expiratória e ela fica dando aqueles 2 níveis de pressão, né? Mas se você colocar uma VNI com o CPAP... É que esses pacientes, quando a gente colocaria o CPAP puro, né? Normalmente a gente coloca no CAF. Exatamente. Né? Então, ou então, se é só um paciente com indicação de CAF, mas tem uma atelectasia, a gente pode, né? Aquilo que você falou de... mesclar os dois, fazer só com uma RPPI, ou então uma VNI intermitente, mas voltar para o CAF, né? Então mas por exemplo, eu tô num serviço que eu indicaria um CAF, mas eu não tenho. Seria interessante a gente colocar num CPAP mesmo, né? Sim. Só com uma pressão contínua. Exatamente. Então, nesses casos que você tem o CAF e vai precisar de evoluir, aí geralmente ele já está num quadro mais grave que ele vai precisar de ajuda também ventilatória, por isso que vai ajudar essa variação da pressão, né? Então, aí por isso que a gente acaba vendo mais mesmo você utilizar a VNI em modo BIPAP. Em modo BIPAP.
E aí, sobre parâmetros, acho que é difícil a gente dar uma regra, né, Matheus? Aí acho que vai uma aula de ventilação mecânica. Aqui acho que depende muito da criança, né, do estado que ela tá, depende do tamanho, depende se tem atelectasia ou não. E a regra é parâmetros que deixem a criança confortável, né? Então não dá pra gente chutar parâmetros iniciais básicos para todo mundo, falar, ó, sempre começa assim, porque é muito individualizado, né? Isso é uma coisa que precisa de mais tempo pra gente discutir. É muito variável. Mas basicamente o que você vai colocar lá na hora é o EPAP, né, que é a pressão na via aérea no final da expiração, o IPAP, que é a pressão na via aérea no final da inspiração. Aí, como vai ter essas duas pressões, você vai ter um tempo inspiratório, que é o tempo basicamente em que vai variar do EPAP para o IPAP, né? E a frequência respiratória, que é o quanto de vezes que vai oscilar entre essas duas pressões. E a fração inspirada de O2. E a F de O2, né? Então, basicamente, você vai colocar isso. Agora, qual o número, qual o valor, vai variar muito da condição da criança, da idade... do quanto ela precisa e do quanto ela tolera, né? Exatamente. Então siga aí para mais. Quem sabe a gente faz uma aula de ventilação mecânica e aí a gente discute mais sobre isso, né? Quem sabe? Já é um assunto mais específico, né? Mas acho que talvez, pelo menos as noções iniciais, né? Foi para a VNI o paciente, mas mesmo assim não melhorou. Você vai lá, coloca, deu a pressão lá, aí tá lá, com sinais de desconforto, tiragem, até batimento de asa, aquele balancinho, respiração abdominal. Aí você fica assim. E agora? O que eu faço? Então, ali na nossa escadinha, né, de suporte ventilatório, o próximo seria a ventilação mecânica invasiva, né? Então, aqui seria a intubação orotraqueal, que basicamente a gente vai indicar ou para quem falhou, né, nas modalidades não invasivas, ou para quem já chega naquela insuficiência respiratória, naquela já está entrando em falência, naquele desconforto muito grave, aqueles downs lá do topo, né? Que não adianta a gente tentar VNI, que não vai adiantar, tem que entubar. Às vezes chega cianótico, né? Aí também, e não melhorou com as medidas. Então. E é muito difícil a gente avaliar resposta VNI aqui para a gente poder indicar, né? Acho que tem um grau de subjetividade aí também. Porque a gente sabe que a criança, ela está no pico da bronquiolite, ela está com o pulmãozinho comprometido, com a via aérea comprometida. Ela não vai ficar eupneica, né? Não adianta você dar qualquer suporte e achar que ela vai ficar eupneica, né? Às vezes a gente tolera um certo desconforto, né? Mesmo na ventilação não invasiva. Então isso também realmente é muito subjetivo e depende muito da experiência de quem está tratando, das condições também aonde você está tratando, né? Porque acho que, como a gente está frisando desde o começo, a bronquiolite é uma questão de monitorização. Se você às vezes consegue ficar ali toda hora em cima e está avaliando que esse paciente está evoluindo pior, não está melhorando, né? Aí às vezes você tem que realmente optar pela intubação, né? Mas se você consegue ficar mais em cima, né, desse paciente, consegue monitorizar, às vezes você consegue tolerar um desconforto e ir observando, porque às vezes é só dar um tempo ali, depois a criança começa a melhorar e aí você começa a conseguir reduzir os parâmetros. Então é muita questão da monitorização, né? Levar em consideração aquilo de que etapa da bronquiolite ela tá, né? Se ela já vai melhorar ou não. Exatamente. Mas assim, há um certo desconforto que ainda tá no terceiro dia e tá na VNI super desconfortável em parâmetros já otimizados. Aí não tem como segurar, né? Agora, nossa, tô no 5º dia, tô no 6º dia, eu sei que amanhã ela vai estar melhor. Quem sabe eu não consigo segurar um pouquinho, Ser um pouco mais tolerável, né? Então, acho que vai muito ali. Esse momento da intubação realmente não tem uma fórmula mágica. Não tem, desculpa. Vai ser muito ali da sua observação e de ficar em cima do paciente observando. E às vezes você está no serviço também que está muito, né, cheio, não sei o que, o paciente está desconfortável, você não vai conseguir ficar lá em cima dele. Às vezes isso é uma medida mais de segurança, às vezes é melhor você garantir a via aérea e evitar que ele possa ter uma complicação, né? Você fala, a gente tolera um desconforto maior de um paciente que a gente consegue monitorizar de perto, né? Que a gente tem equipe para isso, a gente tem condições para isso, né? Agora, se não dá, aí não deu. Não deu, né? Infelizmente.
Mas e tomar cuidado também, mesmo em quadros que tem um desconforto muito importante. E como você falou, se está ali no começo da evolução da doença, às vezes você vê que vai piorar, às vezes é mais interessante você já intubar, já indicar essa intubação um pouco mais precoce, porque na hora que você vai intubar e já está numa evolução com uma insuficiência respiratória muito importante, né? Às vezes vale até a pena você coletar uma gasometria para avaliar, olha, ela está naquela fase da insuficiência respiratória que começou a acumular o CO2, está evoluindo com uma insuficiência respiratória hipercápnica, e eu consegui avaliar isso até pela gasometria, então eu já vou entubar, né? Porque às vezes você já entubar numa fase, já numa insuficiência respiratória grave, a sua intubação vai ser pior. Aumenta o risco de intercorrência, a criança já não vai ter reserva, né? Vai ser muito difícil de você pré-oxigenar, rapidinho ela vai cair saturação, você pode ter uma parada. É uma coisa que ninguém quer de jeito nenhum que aconteça, né? Então, às vezes indicar uma intubação mais precoce é até mais interessante mesmo. Vai assim, como a gente disse, é muito difícil a gente falar, ó, faça isso. A gente te dá ferramentas, né? Mas a experiência clínica, ela fala muito nessa hora, né? Com certeza. Mas aqui também, falando de falha de VNI, acho que uma coisa a considerar, isso a gente consegue de maneira mais objetiva, é a saturação, né? Porque eu tô precisando dar uma FiO2 mais alta ali, acima de 60, vai, na ventilação não invasiva. Mesmo assim, ela não tá saturando 90, que é o que a gente gostaria, aí também já dá para considerar como uma falha e vai ter que progredir esse suporte, né? Com certeza. Não vai achando que também entubar e também já resolveu todos os problemas, né? Porque às vezes... Aí começou o problema. Então, você só vai garantir realmente a via aérea e muitas vezes você evita complicações ali depois após a intubação. Mas se é um paciente que está com um pulmão muito ruim, a ventilação às vezes vai ser muitas vezes desafiadora e aí também são várias coisas que você precisa pensar e ajustar. Então, tem uma ampla tem várias coisas aí ainda pela frente, mesmo os quadros que precisam de um suporte avançado, de uma intubação, né? Aqui a gente tá falando da indicação do suporte, né? Depois a gente tem que manejar o suporte ainda. Então não é só entubar, você tem que ventilar, né? Então, é outra aula de novo. Fica para outra conversa isso daí, mas... Mas não é fácil. Não é fácil. Tem quadros que ficam muito graves, né? Muito ruins. E acho que uma coisa aqui que a gente tem que falar também que dentre as complicações que a gente pode ter, e infelizmente a gente vê bastante para os casos que precisaram de uma intubação, são lesões de via aérea, né? Então aqui é importante, se você indicou uma intubação, você escolheu o tamanho da cânula adequado, né? Tamanho por quê? Ela tem que ser o maior possível, mas o tolerável para aquela idade, né? Porque também cânula muito pequena a gente não ventila, a gente aumenta a chance de fazer obstrução, né? Mas também não passar da conta para não fazer lesão e o uso do cuff, a gente monitorar a pressão desse cuff, né? Porque depois a gente tem muita estenose subglótica, depois muita laringite pós-tubação, muita falha de tubação por conta de lesão de veia aérea, né? Então ali é importante a experiência de quem vai intubar, né? Tentar garantir ali que seja alguém mais experiente para a gente diminuir o número de manipulações e usar o material adequado, né? Com certeza. Fala do tamanho da cânula, vai. Muito bem. Bom, então, para você escolher a cânula na intubação, geralmente a gente utiliza uma formulinha. Olha, tem uma fórmula nessa que você vai utilizar. Idade sobre 4 mais 3,5 para cânulas com cuff e para cânulas sem cuff seria a idade sobre 4 mais 4. Aqui como a gente está falando de bronquiolite, né? Normalmente os nossos bebezinhos vão ter menos de 1 ano, menos de 2 anos, mas a maioria menos de 1 ano. Então acho que basicamente seria ali dos pequenininhos até os 6, 7 meses, quem sabe uma 3,5, chegando mais perto do 1 ano, uma 4, né? Acho que a gente não costuma passar muito de 4 para bronquiolites, né? Sim. Vai um bebê já de
2 anos. Mas é por aí, Por aí. né? Essa fórmula a gente acaba utilizando mais realmente para crianças maiores de 2 anos. Então, como a gente fala, geralmente os lactentes mais jovens, a gente vai, né, o bebezinho ali, né, de 1 a 6 meses, mais ou menos, a gente vai usar 3, 3,5, né? Preferencialmente a 3,5, porque a 3 já fica difícil de ventilar. E aí os lactentes mais velhinhos, a gente, né, acima dos 6 meses, 3,5, 4, né? Geralmente mas isso também pode ser variável, você vai ter que avaliar na hora, às vezes na intubação, por isso que é importante, a gente sempre orienta separar um número acima e um número abaixo, né? O meio, né? Meio acima, meio abaixo. Porque às vezes, na hora que você vai intubar, você vê não progride. Então aí você pega uma menor. Ou às vezes na hora que você laringoscopou, viu que tem uma ampla entrada, ou você passa um tubo e tem muito escape, então às vezes você precisa trocar para um maior. Então é importante deixar na hora que for separar o material, separa meio acima e meio abaixo. Vamos falar disso outra hora então também. Vamos. Então, só, né, usar o tamanho da cânula adequado, depois lembrar da pressão do cuff para evitar lesões depois. E aí, parâmetros iniciais, a mesma história da VNI, né? É individualizado, você vai ter que ajustar conforme a situação da sua criança e não dá pra gente dar uma regra aqui. Só a FIDO2 a gente costuma começar com 100%. Acabou de entubar, deixa 100%. Depois a gente vai reduzindo conforme a saturação, né? Se a criança está monitorizada, você consegue ver. Agora o resto vai depender de muitos fatores que a gente não vai conseguir abordar aqui, né, Matheus? Siga aí, @papo_pad para conferir a aula de ventilação. Quem sabe a gente fala alguma coisa e aí podemos explicar melhor sobre esses parâmetros, né? Então acho que é isso, né? Vamos dar uma recapitulada final? Meu Deus! A gente falou que ia ser rápido, mas... A gente não consegue, desculpa. Vai surgindo muitos assuntos, são muitas coisas. Fazer o quê? Então vai, para concluir. Então, chegou uma bronquiolite, fiz diagnóstico de bronquiolite, achei que a bronquiolite vai ter que internar, certo? O que eu vou usar ali para ver se ela precisa de suporte ou não, né? Vamos considerar o dia de evolução, certo? Vamos, que mais? A idade. Avaliar o desconforto respiratório. Avaliar o desconforto e usar o Downes para isso, né? A gente tem ali uma ferramenta objetiva, então vamos usar. Vamos colocar disponível nas nossas redes para vocês conferirem. Isso, siga lá que vocês vão ver aonde está. Isso, e depois que a gente indicou, sempre reavaliar, né? Reavaliar se foi efetivo, né? O que a gente indicou, se está funcionando, se vai precisar mudar, se vai precisar só mudar parâmetro do que a gente indicou, você vai ter que colocar em outro tipo de suporte, né? O que mais? E aí a gente segue o que a gente falou, geralmente essa escadinha, de acordo com principalmente o desconforto respiratório e de acordo com a classificação do Downes, CAF, VNI e ventilação invasiva. Isso. Certo? O que mais? Sedonalgesia. Então, utilizar a sedonalgesia adequada, que geralmente a gente tem utilizado, como a gente disse, o Precedex, mas lembrar, como a gente frisou, medidas não farmacológicas para evitar ao máximo doses muito altas e ficar fazendo bolinhos, né? Para evitar lá na frente complicações e abstinência. Aqui só um que a gente não falou, né? Mas fica para outro momento também, mas para quando a gente precisa entubar, né? Normalmente a gente precisa associar um analgésico mais potente, né? A gente costuma aqui na pediatria usar muito fentanil, né? Então, pra gente, duplinha Precedex fentanil costuma funcionar bem, né? Com certeza. E aí, acho que o recado final, como a gente também frisou durante toda a aula, bronquiolite é monitorar o paciente, monitorar como que ele vai evoluir, ficar em cima dele, observar. A maior parte dos quadros, como a gente disse, evolui bem, às vezes você não precisa, os pais conseguem observar em casa, orienta bem os pais, como que ele vai passar, orientar os sinais de alarme, se ele está evoluindo com desconforto. Nos casos mais graves, que precisa ficar internado, que você vê que tem desconforto ou que tem um risco de evoluir grave, aí você tem que monitorar esse paciente e garantir o suporte de acordo com a evolução dele, né? Então, palavra-chave aí é monitorização.
Certo, galera? Então é isso. Obrigada por terem ficado até aqui. Eu sei que a gente fala bastante, mas deu pra gente conversar bastante bem coisa, aí, né? Bastante coisa de bronquiolite e é uma coisa que a gente vê muito, né? Então, essa época do ano tem muitos prontos-socorros estão lotados. Eu tenho certeza que todo mundo que trabalha com pediatria está tendo contato com bronquiolite nessa hora. Então, espero que a gente tenha esclarecido um pouco sobre como funciona esse atendimento na emergência, a indicação do primeiro suporte, né? Exatamente. Comenta aí pra gente. E se tiver dúvida, coloca aí nos comentários e não deixa de curtir o vídeo, de compartilhar. Se inscreve aí para você receber as notificações, receber os novos episódios toda terça-feira, né? Isso. Ativa o sininho. E siga lá em todas as redes sociais. É isso, galera. Tchau, tchau. Obrigado por acompanhar mais um episódio. Tchau, tchau.